O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Caríssimo Padre Donizete, vice-presidente da comunidade Canção Nova, caríssimos padres que concelebram conosco, diácono Nelsinho, saúdo também todos os religiosos, religiosas, esta quantidade grande, representativa de seminaristas que estão hoje aqui também nesta celebração. Saúdo vocês que se encontram aqui e também os que rezam conosco pelo Sistema Canção Nova.
Hoje nós louvamos e agradecemos a Deus pela Imaculada Conceição e também pelo dom da nossa vida e por tudo aquilo que Ele realizou em nós, em nossa igreja e em nossas famílias durante este ano que estamos para encerrar. Hoje nós celebramos a Imaculada Conceição, um dia muito especial para a igreja no mundo inteiro e para todos nós, porque há 169 anos o Papa Pio IX, ele decretava, por sua bula Inefabilis Deus, o dogma da Imaculada Conceição. Isso significa para nós que Maria foi preservada do pecado original para que ela fosse digna de ser a mãe do Filho de Deus. Maria tornou-se a primeira criatura humana a ser redimida por Jesus, mesmo antes dela ser concebida, em vista do seu futuro papel, em vista da sua missão de ser a mãe de Deus. Não é possível que a mãe do Filho de Deus fosse manchada com o pecado original, ainda que por instantes, de alguma forma, ela tivesse algum resquício de alguma sombra do pecado. Foi preservada por Deus, foi imaculada. E a primeira leitura de hoje, desta solenidade, ela nos fala da vitória sobre a serpente. Deus oferece aos homens a sua humanidade, a sua amizade, a todos os homens, mas o homem muitas vezes prefere a sua autossuficiência. Muitas vezes não acolhe e não corresponde a essa amizade de Deus. E se torna cheio de autossuficiência, apresenta assim opções erradas no seu dia a dia, faz escolhas erradas, age como se Deus não existisse, não se importa com Deus. E aí nós vemos as consequências deste afastamento da humanidade de Deus. Porque Deus nos criou para a felicidade, porque Deus nos ama, Ele nos criou livres e nos deu a liberdade para fazermos escolhas na nossa vida. Mas o homem fez escolhas erradas e isto trouxe um grande sofrimento para a humanidade e trazendo inclusive a morte. Está claramente, portanto, definida a culpa de uma humanidade que pensou primeiro em ser feliz e escolheu caminhos egoístas, caminhos de autossuficiência, ficando assim totalmente à margem dos caminhos que foram propostos por Deus. O mal resulta das nossas escolhas erradas, nós sabemos, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Quando o homem escolhe viver orgulhosamente só, ignorando as propostas de Deus, ele constrói cidades de egoísmo, de injustiça, de prepotência, de sofrimento e gera no meio da humanidade muita confusão e guerras. Nós já temos 18 guerras no mundo. Pode ser que tenhamos mais uma agora com a Venezuela, neste país vizinho nosso. Vamos rezar para que isto não aconteça. Tudo isto indica o afastamento de Deus, o afastamento do perdão, do diálogo, da misericórdia, da partilha, da solidariedade, do reconhecimento que todos nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo, que todos nós somos queridos e amados por Ele
e que Ele nos deu uma mãe para nos acompanhar no nosso dia a dia. A primeira leitura, ela deixa claro que deixar Deus de lado e caminhar longe dele leva sempre o homem à divisão, sempre à infelicidade. Nós que caminhamos na igreja, devemos sempre acolher a vontade de Deus. Devemos nos amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Devemos amar a Deus, devemos amar o próximo e, como o Papa Francisco nos diz também, devemos amar toda a obra criada. Devemos amar a nossa natureza e preservarmos a nossa casa comum, porque à medida que pelo pecado da ganância a gente destrói também a casa comum, nós sofremos as consequências de tudo isto. É preciso uma revisão de vida, é preciso caminharmos por caminhos diferentes. E dia a dia, Deus nos convida a fazermos este propósito de mudança de mentalidade com relação a si mesmo, ao próximo, a Deus e a toda obra da criação. A segunda leitura, ela nos apresenta o plano de Deus para com os homens, nos apresenta o plano de Deus para com os homens destinados a serem imaculados. O começo da carta aos Efésios, ela resume todo o agir de Deus na palavra bênção. Deus nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Deus nos escolheu. Escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo. Nós somos queridos por Deus. Somos planejados por Deus, para vivermos em Deus, para vivermos santamente, sempre sob o seu olhar no amor. Deus nos ama, somos seus filhos adotivos em Jesus Cristo. E Deus é ao mesmo tempo a nossa meta, e Jesus deve ser o sentido da nossa vida. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o caminho que nos leva à santidade. É o caminho, um caminho estreito, mas é o caminho. O caminho do mundo, o caminho sem Deus é largo, tudo pode, tudo serve. Mas o caminho com Cristo é um caminho que deve ser apurado, que deve ser experimentado. É um caminho em que nós vamos assim, nos lapidando, tendo uma largueza de coração, vamos tendo assim a nossa mente com a visão de Deus, com outros olhares para o mundo, que nos leva sempre à nossa comunhão fraterna e o nosso amor ao Senhor. E Deus deve ser sempre a nossa meta. E quando a gente se desvia um pouquinho, retornarmos para o Senhor. Deus tem a sua mão misericordiosa, que sempre nos estende, sua mão nos coloca de pé para caminharmos no caminho do Senhor. Aí intervém a graça de Deus, dando-nos Cristo como cabeça e Salvador. Por Ele também o nosso pecado é apagado, já desde o início, através do nosso batismo. Esta carta aos Romanos é para nós uma carta de reconciliação, endereçada aos romanos, mas também dirigida a toda a igreja fundada por Jesus. E São Paulo, ele nos exorta a viver no amor e nos dá algumas indicações de caráter prático acerca do comportamento que nós devemos assumir para com os nossos irmãos e diante do nosso dia a dia e diante da nossa vida. Devemos acolher as pessoas, respeitá-las como Cristo acolheu. Devemos acolher a todos,
mas sem perder a nossa identidade cristã, sem perder os nossos valores, sem colocarmos em risco a nossa fé, a esperança de que a palavra de Deus se cumpre, sem perdermos a caridade. O mundo nos apresenta muitas coisas, devemos conviver bem, mas deixarmos claro em quem nós acreditamos e quem nós seguimos. Porque seguimos uma pessoa viva, ressuscitada, presente na nossa vida, presente na nossa história, e o seu nome é Jesus Cristo. No Evangelho de hoje é o Evangelho da graça. Deus que olhou para a humildade de sua serva. A Imaculada conclui e supera toda espécie de eleitos de Deus desde Abraão. Maria é a plenitude de Jerusalém, em que o amor de predileção de Deus se plenifica. Jesus é o Filho da Imaculada, mas também presente de Deus para toda a humanidade. Maria nos coloca agora neste tempo do advento que nós estamos vivendo, ressaltando para cada um de nós que devemos também repetir as palavras que ela repetiu de coração neste tempo em preparação para o Natal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não a minha palavra, não a minha vontade, não os meus planos, não os meus desejos, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus. E o relato termina com a resposta final de Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Serva significa mais do que humildade. É um reconhecimento que se é um eleito de Deus e aceita generosamente essa eleição, com tudo o que ela implica, pois no Antigo Testamento, ser servo do Senhor é um título de glória, reservado àqueles que Deus escolheu, que Ele reservou para o seu serviço e que Ele enviou ao mundo com uma missão. O servo é aquele que está a serviço, em vista de uma missão, e a missão está em vista da nossa salvação e da salvação de todas as pessoas. Desta forma, Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição de cumprir com fidelidade o projeto de Deus. Embora passe por dificuldades, por sofrimentos, embora não entenda muitas vezes aquilo que está acontecendo na sua vida, nem a vontade de Deus, mas se oferece plenamente para servir ao Senhor. Isto acontece com cada um de nós também. Mesmo caminhando na igreja, mesmo perseverando, muitas vezes tem acontecimentos que nós não entendemos o porquê. Por que aconteceu isto comigo, com a minha família? Por que esta doença? Por que isto? Por que aquilo? Mas devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar e com o tempo vamos entendendo cada dificuldade, cada situação e Deus vai nos dando a força para superarmos obstáculo por obstáculo na nossa vida. Irmãs e irmãos, para encerrar, desde os primórdios da igreja, sempre os cristãos, os católicos, eles invocavam Nossa Senhora, eles colocavam as suas intenções nas mãos de Nossa Senhora e pediam a sua proteção e confessavam que Nossa Senhora era uma Virgem gloriosa e bendita, sempre na história do cristianismo. E assim, há 169 anos atrás, quando a Igreja
estava sendo atacada, não respeitavam sequer o Papa, negando até as verdades da fé. Pio IX reafirma que Maria é a salvação do povo. Proclamou o que sempre toda a Igreja confessou, que no plano salvífico de Deus, Maria fora preservada de toda a mancha do pecado, que Maria era a Imaculada Conceição. A Imaculada pode ser considerada como Maria do Advento, pois o Senhor vem para restaurar os seres humanos, assemelhando-os mais e mais ao ser humano sonhado por Deus. Vamos voltar às origens. Precisamos colocar Maria como intercessora nossa e segui-la em seu discipulado. Ela está por nós. Nunca vamos nos esquecer dela, porque ela nunca se esquece de nós. E para encerrar, assim rezamos: ó Maria concebida sem pecado. Amém.